Colossenses capítulo de número 4, verso 7 ao verso de número 18. Colossenses capítulo de número 4. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso de número 7, Colossenses capítulo 4, diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor para o cumprirdes. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai Celestial, queremos, ó Deus, nesse momento suplicar a bênção do Senhor para esse momento em que a Tua palavra foi lida. Nós pedimos que o Senhor conduza as nossas mentes, ó Deus, o Senhor nos instrua, o Senhor nos fale, nos ensine e, sobretudo, a Tua graça alcance os nossos corações e nos motive, nos ajude, ó Deus, a empenharmos como servos do Senhor, conquistados pelo Senhor, com a nova vida, sob o senhorio de Cristo, a Te obedecermos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Essa é a última parte, a última sessão da carta de Paulo aos Colossenses, que já por alguns meses nós temos em algumas manhãs, aqui de domingo, refletido, estudado, e nós queremos então hoje trazer a conclusão dessa carta. E, claro, nós lemos agora e você certamente percebeu que há um monte de nomes aqui, né?
são aquelas famosas saudações finais que o apóstolo Paulo, costumeiramente, pelo menos na maioria das suas cartas, ele traz alguns dessas menções de seus companheiros, traz saudações deles, ou algumas saudações para alguns indivíduos ou igreja, e essa é a nossa fonte de reflexão, de meditação e da nossa exposição nessa manhã. Certamente elas estão aqui, esses registros estão aqui, desses nomes, e algumas poucas informações impressionantes no meio delas, porque certamente o Espírito Santo de Deus, tendo inspirado o apóstolo, fez com que ele registrasse dessa forma em que nós temos aqui. Portanto, nada nas Escrituras Sagradas está posto aqui por algo aleatório e que não faça sentido para nós. Nós cremos naquilo que os nossos mais eminentes teólogos da igreja têm chamado de inspiração plenária e verbal das Escrituras. Isso significa que nenhuma palavra, na verdade, usando a linguagem da própria Bíblia, nenhum ponto, por menor que seja, nenhuma vírgula, nenhum i, está aqui por sorte ou azar, ou por alguma mensagem aleatória, e pingou aqui nas Escrituras Sagradas. Nós temos cada uma dessas palavras nos seus devidos lugares, e certamente também nós encontramos a palavra de Deus, a mensagem de Deus, através de uma lista que parece sem nenhuma pretensão, mas com toda certeza nós experimentamos aqui a palavra de Deus, e Deus fala ao nosso coração também. Temos aqui uma série de 8 ou 9 nomes que nos são apresentados, além da menção de igrejas, como essa própria igreja de Colossos, mas também de Laodiceia e a igreja de Hierápolis. E há um propósito nisso. Paulo apresenta esses nomes de irmãos, companheiros de ministério, que precisam ser vistos por nós. Certamente esse é um ponto muito importante da vida neocriacional, como nós temos chamado, que está muito bem descrita pelo apóstolo Paulo, especialmente no capítulo 3, entre os versos de 1 até 11, quando ele diz que nós fomos incluídos na vida de Cristo. Nós fomos incluídos na sua morte, quando Cristo morreu. Essa é uma mensagem que causa uma certa estranheza a nós, porque nós vivemos num mundo em que os sentimentos, a nossa religião, ela está muito atrelada, determinada por sentimentalismos, por emoções. Vivemos esse tempo. E a primeira pergunta que você faz: como é que isso é possível? Dizer que nós somos incluídos em Cristo Jesus, na sua morte, na sua vida, na sua ressurreição, de tal forma que, na mentalidade das Escrituras, sobretudo paulina, nós estávamos em Cristo Jesus quando ele viveu neste mundo. De tal maneira que é assim que Deus resolve o problema dos nossos pecados. Porque nós estávamos mortos com ele, vivos nele. Fomos ressuscitados com Cristo e, portanto, agora estamos vivos. É isso que significa a nossa conversão, o ter passado da morte para a vida. É isso que explica o que a Escritura nos diz sobre regeneração. Essa é a vida neocriacional, ou seja, nós fomos recriados em Cristo Jesus. E depois de termos visto os nossos relacionamentos no âmbito da família, da igreja, em Cristo Jesus, agora
nos é apresentado nessa última parte, por isso que não é aleatório, o nome destas pessoas, também sob a influência do Espírito de Deus. São pessoas que são o que são, e pequenas frases as descrevem de uma maneira muito especial, porque elas, tendo nascido de novo, ou seja, à luz desta vida nova, da nova criação, do âmbito neocriacional e sob o senhorio de Cristo, elas expressam a sua fé, uma fé verdadeira, digna de nota, de pequenas notas, é verdade, mas certamente muito marcantes acerca do que Cristo faz na vida das pessoas. Você pode olhar esses versos que eu li para os irmãos, e está aqui estruturado em 4 sessões, né? Nós poderíamos dizer. Observe aí, corra os seus olhos novamente no texto, do verso 7 a 9, Paulo diz que enviou Tíquico e Onésimo para dar informações aos colossenses sobre a sua situação. Você tem a segunda parte do verso 10 ao verso 14, onde estão propriamente saudações de colaboradores de Paulo, à igreja, aos colossenses. Nós temos depois, do verso 15 ao verso 17, a nossa terceira parte desse texto, onde Paulo diz que envia aos colossenses uma incumbência e responsabilidade em relação a eles mesmos, mas também a outras igrejas, outras comunidades que também estavam sendo afetadas pelo mesmo problema dos irmãos de Colossos, a famosa heresia colossense, ou seja, Paulo escreveu essa carta porque líderes, hereges, pessoas que estavam pervertendo a doutrina de Cristo, entraram ali, causando alguns estragos, e Paulo escreve essa carta, pedido de Epáfras, como já vimos, e com certeza essas outras igrejas, menos talvez do que em Colossos, foram afetadas por esse ministério herege de falsos mestres. E aí no final, verso 18, nós temos uma saudação pessoal. Veja, mas há em todas essas informações sucintas de Paulo, acerca de pessoas, acerca da igreja, há uma linha que perpassa toda essa página, uma linha, um tema que perpassa todos esses versos, de verso 7 ao verso 18, que é a preocupação e o cuidado pastoral de Paulo com a igreja dos Colossenses. Essa é a ênfase de Paulo. Paulo, nestas últimas palavras, seja falando dos seus companheiros, trazendo elogio a alguns, falando das características como companheiros de trabalho no reino de Deus, ou acerca da igreja, ou acerca de si mesmo, o tom é a preocupação do apóstolo Paulo pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu cuidado pastoral, os seus interesses pelas questões relacionadas à igreja, seu interesse em dar notícias acerca de si mesmo, da sua situação, as informações sobre os seus companheiros, bem como comunicação entre as igrejas, tudo isso nesse texto revela esses interesses de Paulo, que é com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui, a partir deste ponto, isso deve realmente nos fazer compreender que nós, como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos de fato nos preocupar com aquilo que Deus se preocupa. Nós, como membros da igreja de Jesus Cristo, fazemos parte de uma comunidade de pessoas que estão aqui reunidas nessa manhã,
deve também nos incomodar, deve também ser objeto de nossas preocupações, a preocupação do apóstolo Paulo. Esse é um texto que está aqui exatamente, uma das suas funções é para que a gente, como membro da igreja, à luz dos comprometimentos desses indivíduos que são aqui para nós descritos, deve ser fonte de inspiração também da nossa preocupação com a igreja de Cristo. O que é importante para nós aqui, como diz um pequeno comentário muito bom do falecido pastor Dr. Russell Shedd, é que a preocupação nessas palavras ditas acerca destes homens é o testemunho de Paulo acerca destes cristãos, seus companheiros, sob o senhorio de Cristo. E mais ainda, se o que Paulo está falando acerca de cada um desses nomes aqui encontram eco em nossas vidas também. Se há uma reverberação em nós, se ao descrevermos aqui nome por nome, que é o que faremos agora rapidamente, de fato essas características encontram eco, encontram resposta no tipo de vida que nós como crentes estamos vivendo aqui. Vejamos então, irmãos. Veja, em primeiro lugar, é mencionado entre os versos 7 a 9, dois homens, um chamado Tíquico e outro chamado Onésimo, homens com corações de servos. Veja na sua Bíblia o que nos é dito acerca deles. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro, conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e veja, de alentar, de consolar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Tíquico, nome esquisitinho, né? Não daqueles nomes que talvez as nossas irmãs, os nossos irmãos que têm filhos aí ou que estão gestando, colocaria no seu bebê. Tíquico. Bom, pode ser que até no contexto romano, grego do primeiro século, fosse um nome desses assim que a gente gosta de colocar nos nossos filhos hoje, mas certamente Tíquico, você colocaria um nome? Onésimo, eu conheci um Onésimo, mas assim também talvez, é um bonito nome, melhor, talvez até a gente colocaria. Mas veja, o que é mais importante não é discutirmos o nome deles e o que significa o nome deles para nós, mas o que a Escritura diz acerca deles. Por exemplo, acerca de Tíquico, 3 expressões muito importantes nos são descritas aqui. Ele é irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. Que maneira belíssima, do ponto de vista cristão, que é de descrever alguém. Você já pensou? Alguém da têmpera do apóstolo Paulo, alguém da envergadura espiritual do apóstolo Paulo, falar de alguém assim, ele é um irmão amado. É uma expressão que é usada diversas vezes pelo apóstolo Paulo, em relação, diversas não, algumas outras vezes, como por exemplo de um outro homem chamado Epafrodito, lá em Filipenses. Ele já usou essa expressão acerca de pessoas nessa própria carta. Irmão amado. Essa é a maneira que os cristãos aprenderam desde o nascimento
da igreja na versão neotestamentária, na maneira como o Novo Testamento fala do povo de Deus, é a maneira como os cristãos, aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, devem se considerar, mais do que simplesmente chamar uns aos outros, o que também é talvez a palavra, a expressão mais apropriada para nós nos tratarmos, mais do que uma palavra para tratamento, mais do que isso, é um sentimento ou uma verdade, um fato que deve ser considerado entre nós. Nós somos irmãos. Nós éramos, segundo a Escritura Sagrada, um bando de pessoas desarraigadas, escravizadas ao pecado. Nem percebíamos isso, porque a graça comum, Deus é tão bom que dispensa a todos e nos faz viver ainda de uma maneira possível. Enquanto a graça comum de Deus estiver operando nessa sociedade, as pessoas tolerarão umas às outras, conseguirão conviver umas com as outras, mas quando essa graça de Deus for retirada deste mundo, aí nós teremos sim o que a Bíblia chama de inferno. Mas enquanto isso, enquanto Ele permanece conosco dessa maneira, ainda nos toleramos. Mas a Bíblia diz que quando o Evangelho chegou em nós, e nós o abraçamos, e nós cremos, do ponto de vista da comunidade, da nossa vida comunitária, nós fomos tornados irmãos. Não somos mais estranhos, inimigos uns dos outros. É assim que a igreja é chamada a ser. Ela é uma comunidade de irmãos agora, porque nós temos uma mesma identidade, nós procedemos de uma mesma ação de Deus, fomos regenerados. A semente da vida, na linguagem de João, na primeira carta, a semente foi posta dentro de nós, o Espírito Santo, a divina semente, brotou dentro de nós. E nós que éramos estranhos, inimigos no entendimento, inimigos de Deus, somos tornados filhos de Deus. Se somos filhos, estamos numa família, significa que nós somos irmãos. E essa é a relação mais preciosa que o apóstolo Paulo usa para descrever. Não somos muitas vezes chamados de amigos, embora algumas poucas vezes talvez pudéssemos deduzir dessa expressão. Para algumas pessoas isso é dito. Deus os chama de amigos, e nós somos amigos, mas a palavra, embora já tenha se tornado tão corriqueira, é a palavra irmãos, é a mais preciosa para descrever a nossa relação. Porque irmãos, eles devem estar juntos, eles devem proteger uns aos outros. Paulo diz que estes eram irmãos amados, e particularmente Tíquico era um irmão amado, fiel ministro. Um passo adiante, este homem era um fiel servo de Cristo Jesus, fazia as coisas como deveriam ser feitas, e mais, o texto diz que ele é um conservo no Senhor. A palavra ministro aqui é a palavra diáconos, que não tem aqui a conotação que tomará posteriormente na igreja os diáconos, mas ele era um termo usado para falar do serviço. Ele é um fiel trabalhador no reino de Deus, essa é a ideia. E aí quando ele diz que é um conservo, a palavra aqui é um sindulos, ou seja, alguém que é um escravo. A palavra é um pouco mais forte do que a primeira para ministro. É alguém que foi tomado pelo seu Senhor, foi tirado do império das trevas, onde ele tinha um Senhor, mau,
e foi posto agora no reino do Filho do seu amor, como diz essa própria carta no capítulo 1, verso 13. E agora ele tornou-se um escravo, sim, de Cristo Jesus, de coração, não por obrigação. O Senhor de fato o libertou para estar num outro reino, mas este reino é um reino de luz, de paz, de alegria, de contentamento. E é isso que ele é. Ele diz que de tudo vos informará, e vou-lo envio com expresso propósito, vez de dar conhecimento da vossa situação e de alentar o vosso coração. Paulo diz que aqueles irmãos podiam alentar o coração da igreja, literalmente trazer conforto, trazer consolo. Como é bom nós nos cercarmos, e Paulo tinha consciência disso, de pessoas dentro da igreja, de companheiros, de servos de Deus, que fazem isso com a igreja de Deus. Trazem alento, trazem consolo, não trazem perturbação. Nós somos assim. Na deixa do Dr. Russell Shedd, essas palavras acerca de Tíquico, de Onésimo também, trazem isso para a igreja. O que você tem sido para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Você é objeto de conforto, de consolo para a vida das pessoas? É isso que nós precisamos nos perguntar nessa manhã. Onésimo é alguém que tem uma importância singular. E toda a carta, próxima carta, ou melhor, a carta de Filemon, ou a carta a Filemon, de Paulo a Filemon, uma pequena carta no Novo Testamento, a menor carta do apóstolo Paulo, a mais pessoal, talvez, de todas as cartas, conta a história exatamente desse rapaz que é colocado aqui. Em sua companhia, verso 9, vos envio Onésimo, o fiel, amado irmão, que é do vosso meio. Ele tinha sido um inútil, mas agora ele é onésimo, ele é útil, o que significa o seu próprio nome. Ele é útil. Isso à luz da carta de Paulo a Filemon. E nós temos todo um pano de fundo de uma história que era um escravo, ele era um escravo, fugiu, e agora Paulo, de alguma maneira, talvez na prisão de Roma, o encontrou, falou do Evangelho, segundo Filemon, verso 10. Converteu-se a Cristo, esse rapaz. E agora Paulo o está devolvendo, ao conhecer toda a sua história, obviamente ele volta. É esse Onésimo do qual ele se refere, aqui no verso de número 9. Segunda coisa que nós observamos nesse texto acerca desses homens, está no verso de número 10. Tem um homem chamado Aristarco, homem de um coração solidário. Diz aí, saúda-vos, é o parte agora das saudações que inicia no verso 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Só isso que se refere nessa carta acerca deste Aristarco. Ele é simplesmente isso, prisioneiro comigo. Muitos debates têm sido travados entre os comentaristas sobre o que significa isso, em que situação isso se deu. Prisioneiro comigo. É certo, como já temos observado, que Paulo está preso por causa da palavra de Deus. E é muito provável que essa prisão, que ele já mencionou aqui nessa carta, é a prisão que está registrada em Atos capítulo 28, lá em Roma. É assim que termina o livro dos Atos dos Apóstolos. E Aristarco aparece no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos, em algumas ocasiões. É um companheiro de Paulo. Aliás, sempre que nós olhamos e se descreve alguma coisa a respeito de Aristarco, ele está sempre com o apóstolo Paulo.
Ele que está lá na altura do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, indo com Paulo para a região da Judéia, indo para Jerusalém, onde será preso. É ele que está na viagem também da Judéia para Roma, para a prisão, passou pelo naufrágio e tudo mais. É aqui ele que está também na prisão com o apóstolo. A questão é, ele diz aqui, prisioneiro comigo. A questão é, por que Aristarco está preso? Não há, o apóstolo Paulo, você tem razões para isso. Acusações que foram feitas dos judeus por todo lugar, ele pregava, e por causa disso ele foi preso. Agora, e Aristarco? Muito provavelmente, é o que dizem os estudiosos do texto de Colossenses, especialmente essa expressão, que ele era alguém que estava preso com o apóstolo Paulo, meio que voluntariamente. Se você lê o final do livro dos Atos, a prisão é uma prisão domiciliar, ele ficou 2 anos. E Paulo podia ficar preso naquela casa, pagava o seu próprio. É uma modalidade de prisão do século I, e onde ele podia receber pessoas na sua casa. Pelo que tudo indica aqui, é que Aristarco é alguém que se prontificou em servir o apóstolo Paulo, em ajudá-lo, em ser as pernas do apóstolo Paulo, em ser de ajuda para o apóstolo Paulo. E ele reconhece isso. Ele é um companheiro de prisão e fazia isso para servir o ministério na medida em que o apóstolo Paulo precisava. Que coisa impressionante a gente pode dizer desse Aristarco. Ele realmente era alguém especial, alguém disposto muitas vezes, olha a situação, de estar preso, ficar numa prisão também, para servir. É alguém que tem uma consciência de que ser irmão é estar no lugar do outro, é passar pela dor do outro. Aliás, uma das belezas do cristianismo no primeiro, segundo século, especialmente em contextos como esses. Há registro na história, por exemplo, de cristãos que se venderam para que através do dinheiro que eles recebiam em se tornarem escravos, eles pudessem libertar irmãos escravos que foram escravizados, que se converteram numa condição de escravos, para pagar, para que eles pudessem experimentar o que eles nunca tinham experimentado. Assim nasceu o cristianismo. Este foi o impacto da fé cristã na vida do primeiro século, segundo século, terceiro século, que ganhou o mundo. Nós poderemos dizer, chegou aos lugares mais inóspitos da terra com essa mensagem de pessoas que estavam dispostas a tirar a sua própria liberdade para que outros irmãos pudessem experimentar a liberdade que eles nunca tiveram. Há relatos nesse sentido da história da igreja. Marcos, verso 10, parte B, diz: homem com um futuro surpreendente, disse alguém. Diz aí o verso 10, a parte B, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Por que essa palavra de Paulo? É interessante a vida de Marcos. A gente poderia dizer que existe um primeiro Marcos e um segundo Marcos. Não estou falando de carta. É interessante, na história dos filósofos, sempre você tem assim alguns, que começaram com um tipo de pensamento e depois mudaram, e tem o primeiro Wittgenstein, tem o segundo Wittgenstein, você tem o primeiro fulano de tal, o segundo. Aqui a gente poderia dizer, do ponto de vista do comportamento, Marcos, você tem uma primeira fase da vida de Marcos e você tem uma segunda fase da vida de Marcos. O livro dos Atos dos Apóstolos, lá na altura do capítulo de número 13, 14,
de Atos dos Apóstolos, é dito que Marcos não aguentou o tranco, como diriam os antigos. No meio de uma viagem missionária, numa região conhecida pelas questões climáticas sérias, por doenças e uma série de outras coisas, violência. Lá estavam a comitiva missionária, fazia parte Marcos também, mas de repente alguma coisa aconteceu, ele abandonou, e isso foi um problema tão sério, diz o texto lá de Atos capítulo 13, que houve uma desavença entre o apóstolo Paulo e Barnabé, que era o tio de Marcos. Um foi para um lado, outro para o outro. Não ouvimos falar mais de Marcos, até que depois, nesta carta, depois mais adiante, na carta a Timóteo, é dito que Marcos se tornara alguém muito íntimo do apóstolo Paulo. O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. Certamente ele tomou outra posição. Certamente ele pôde reconsiderar. Certamente outros irmãos puderam ajudá-lo e reconduzi-lo a perceber que Deus tem propósitos maiores, melhores para a vida dele. Isso nos alerta acerca de algo muito importante também na igreja de Deus. Pessoas podem errar. É possível. Não deveria ser assim. Não era para ser assim. Mas nós precisamos contar com essa variável no meio do povo de Deus. Pessoas erram. E elas podem e devem, no meio da comunidade, do povo, dos irmãos, serem reconduzidas de novo ao propósito para o qual elas foram criadas. Nós precisamos entender isso como igreja. Nós temos muitas vezes uma dificuldade muito grande com pessoas que erram conosco, que falham conosco. Aqui, o nome de Marcos, certamente, onde ele está, nessa parte da vida do apóstolo Paulo, é para nos lembrar dos nossos próprios erros, de que nós podemos também vacilar, e muitas vezes errar feio, mas também a graça e o poder de Deus pode nos soerguer, pode nos levantar. Igreja, o lugar do povo de Deus é lugar de transformação. Nós estamos caminhando nessa direção. Quarto, nós temos aqui Jesus, o justo, homem de forte compromisso com o reino, verso de número 11. E Jesus conhecido por justos, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. É quase que a única vez, mais uma vez, se menciona este homem. Ele, diz o texto, é judeu. É isso que significa que ele é da circuncisão. Ou seja, ele é dentre estes mais alguns aqui, crentes que foram convertidos do judaísmo. É uma espécie de lamento do apóstolo Paulo. Talvez ele quisesse que mais pessoas do contexto judaico pudessem ser seus companheiros também de trabalho. Mas o que é impressionante na vida deste homem é que ele é alguém aqui que tem um forte compromisso com o reino de Deus. A igreja de Deus precisa de pessoas assim. Aliás, todos deveremos ser assim. E muito provavelmente tenha sido convertido pelo apóstolo Paulo através da mensagem pregada pelo apóstolo naquela prisão de Atos 28. Ali ele encontrou o evangelho de Cristo Jesus. Porque diz o texto que ele, antes de entrar para essa prisão, ou pessoas das sinagogas de Roma iam e ouviam a mensagem que este homem, já conhecido no mundo,
entre as sinagogas do mundo inteiro acerca da mensagem do evangelho que era o apóstolo Paulo. O termo usado a respeito dele na língua grega é sinergoi, um companheiro de trabalho, de luta, alguém que está junto, carregando as cargas. Quinto, você tem aqui Epáfras, verso 12 e 13, que são nesta lista onde temos as maiores informações sobre alguém. Veja o verso 12: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E deu-lhe testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Este é o Epáfras que fundou a igreja de Colossos, muito provavelmente a igreja de Laodiceia e também de Hierápolis. Por isso que são dirigidas essas palavras dele, do apóstolo Paulo acerca dele, às igrejas, essas igrejas. Os termos aqui são todos muito fortes acerca dele, especialmente numa área da vida dele. Diz o texto que ele muito se esforça, e essa expressão é usada num contexto de oração. Epáfras foi um instrumento de Deus, muito provavelmente convertido lá, ou treinado na escola de Tirano, lá no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo pega na cidade de Éfeso um grupo de pessoas para preparar, e ficou 2 anos ali. Muito provavelmente Epáfras faz parte deste grupo. E lá diz o texto que o desejo de Paulo, a motivação de Paulo era para que, treinando essas pessoas, toda aquela região ouvisse do evangelho, e isso aconteceu. E o ministério de Epáfras foi muito bem sucedido. E agora, ele, por causa desses problemas nessa região, das heresias plantadas por falsos mestres, falsos profetas, ele vai até Roma. Uma longa viagem para aquele tempo. Para nós hoje, 1.200, 1.500 quilômetros não é nada. Você pega um avião e chega lá em 1h30. Mas era uma viagem de 3 meses, em lombos de animais, em barcos, na região do mar Mediterrâneo, que tinha muitas dificuldades de navegação. Ele foi a Roma por preocupação com a igreja. Veja que sentimentos, mas o que destaca nesses 2 versos acerca de Epáfras era o seu comprometimento, seu esforço. A palavra no original, agonizomai, dá para você, pelo som dessas palavras, o significado na língua portuguesa. De onde vem nossa palavra agonia. Paulo diz que Epáfras era alguém que se dedicava tão profundamente, tão comprometidamente com a igreja, pelo bem-estar dela, para que ela continuasse no caminho da verdade, que ele se agonizava, se esforçava, a exaustão, diante de Deus, em oração e falando da palavra do Senhor. Nosso texto fala da igreja, de como a igreja deve se preocupar umas com as outras. Isso é bonito, não temos tempo mais para explorar isso aqui, mas os versos 15 até 17, há 2 preocupações que o apóstolo Paulo diz acerca da igreja. Primeiro, preocupação com as outras igrejas. Ele diz assim: olha, eu estou mandando essa carta, que é Colossenses, para vocês, e vocês devem se preocupar com os irmãos de Laodiceia e de Hierápolis, e as cartas que foram para lá também, vocês devem compartilhar. Nós somos um só povo, irmãos. Todos aqueles que são irmãos em Cristo Jesus fazem parte do mesmo povo. Podem estar, é verdade, em locais diferentes e até denominações diferentes, mas nós somos o mesmo povo. E mais ainda, o verso 17, também dizei Arquipo, muito provavelmente esse Arquipo era
pastor da igreja, um dos pastores, pelo menos, da comunidade ali entre os de Colossos. E ele diz assim: atenta para o ministério, diz para Arquipo, toma cuidado. Parece que Arquipo estava vacilando, assim, meio que, talvez diante dos desafios, e a palavra atentar aqui é uma palavra apropriada para isso, alguém que está desanimando por causa de circunstâncias. Ele diz: a igreja deve ajudar. Que interessante isso, função da igreja também, dar um tapinha nas costas do pastor e dizer assim, dos que trabalham, dizer assim: vai lá, pastor, é assim mesmo, a gente está orando por você. Atenta. Sabia que pastor também é de carne e osso? Sabia também que pastores têm os seus problemas dentro da família, dentro... É isso que Paulo está dizendo. Também dizei a Arquipo, a igreja, atenta para o ministério. Há tantas pressões, especialmente nos tempos modernos, no que nós vivemos, tantos desafios. Alguns têm sucumbido, alguns têm deixado o ministério, alguns têm tentado inventar algumas outras coisas. Qual é a relevância de um pastor no século 21? Muito já tem sido escrito sobre ministério pastoral. A sensação que muitas vezes a gente tem é que é o personagem mais desnecessário dessa cultura. Por isso que já com os problemas do século I, Paulo diz: igreja, dá um empurrãozinho nele lá, atenta para o ministério. E Paulo termina como começa: a graça seja convosco. Capítulo 1, verso 3, ele diz que a graça deve entrar na vida das pessoas. E ele termina dizendo: a graça seja convosco. Assim termina essa carta. Entre uma graça e a outra. É assim que a igreja deve viver. Deus nosso Pai, nós te pedimos nessa manhã que a graça do Senhor esteja sobre nós. Que essa graça nos fortaleça como igreja. Em nome de Jesus. Amém. Queria convidar